Muito bem, bem-vindo, bem-vinda de volta. Eu sou Francisco Márcio, você está no canal PJE+, Processo Judicial Eletrônico Fácil de Entender. E estamos na última parte da nossa jornada pelo perfil do usuário externo. Eu espero que você tenha gostado até agora, tenha conseguido absorver o máximo de informações. E nós vamos avançar nesse perfil. E sem mais demora, vamos logo direto para a tela do computador. Muito bem, agora que você já conhece todo o painel do usuário externo, especificamente o painel do advogado, vamos ver como é que é exibido o processo, né? A ação judicial, como é que ela é apresentada no painel do PJE. Então vamos aqui no acervo, vamos escolher aleatoriamente uma ação qualquer para que a gente possa analisar como fica. Muito bem, como você pode perceber, a ação é exibida na mesma tela principal. Nessa área se concentram os documentos do processo ou os movimentos do processo. E a partir dessa coluna é que você começa a identificar toda a ordem cronológica desde a distribuição da ação. Mas primeiro vamos conhecer aqui as informações do processo. Atente que quando você distribui a ação, todos os dados que você informou naquela fase do protocolamento, na fase de criação da ação, ele é exibido nesse painel. Então você pode observar que aqui o tipo de procedimento, aqui aquele assunto, no caso a classe judicial, o tipo de procedimento é a classe judicial que você digitou lá, que escolheu lá na primeira página. O assunto que você escolheu, só você voltar naquele vídeo inicial que demonstra passo a passo. O local para onde você encaminhou e distribuiu a ação, o sistema registra a data da autuação e a data da distribuição, todas aquelas informações que você colocou no ato da distribuição da ação, ele vai ficando aqui. Com a distribuição, o sistema já vai indicar para onde o processo foi distribuído e ele fica registrado aqui. A parte autora e a parte ré. E você lembra que quando você fez a distribuição, você atribuiu dados a essas partes. E caso você queira verificar esses dados, basta clicar na parte e ele vai lhe mostrar cada dado desse. Nessa coluna da esquerda são registrados todos os atos do processo, desde a distribuição. E você vê que é em ordem cronológica. Atenta que quando você distribuiu, ele jogou nesse ponto a petição inicial e todos os documentos que você incluiu e registrou o movimento de distribuição por sorteio. Tudo começa aqui. E gradativamente, à medida que cada ato vai sendo praticado, o sistema vai registrando esse ato. São atos diversos. No caso que estamos observando aqui, o servidor designou uma audiência. Quando ele fez esse procedimento, o sistema já registrou a designação da audiência, a data para a qual foi designada e o horário e o local da designação. O servidor já expediu uma carta de citação, o sistema já registra e se você desejar ver o teor dessa carta, basta clicar e ele é exibido nesse campo. Como estamos numa área de treinamento, não vai exibir o documento em seu conteúdo integral, mas aqui é onde vai ficar todo o teor da carta de citação. Logo em seguida, o mesmo servidor gerou um expediente eletrônico de intimação para a parte autora, no caso através do seu advogado.
Isso fica registrado. Você pode ver que mais adiante, petições são incluídas no processo. Então o processo tem sua tramitação regular e cada ato que é praticado, e cada petição que é juntada, e cada documento vai ficar sendo lançado nesses campos e a exibição no campo do lado direito. Da mesma forma, ao ser atribuído um prazo, o sistema faz essa contagem e vai registrando quando eventualmente esse prazo termina. E ele aplica esse registro de decurso de prazo para a parte a que beneficiaria. Isso é um referencial tanto para a própria parte, advogado, quanto para o cartório no acompanhamento do controle de prazo dos processos que estão tramitando. Tudo vai sendo registrado. Sempre que há algum movimento no processo, o sistema faz o registro. No caso, a parte ré recebeu a citação e apresentou uma contestação. Nesse momento, nessa data, o sistema registra o recebimento dessa peça com os documentos que acompanham, registra a habilitação do advogado nesse campo, e aqui eu preciso dizer que ele registra quando o advogado faz uma habilitação correta. Isso será objeto de vídeos futuros. Você pode observar que também já houve uma petição, um acréscimo de um subestabelecimento. Tudo que é feito no processo é registrado e lançado nesses campos em ordem cronológica. A parte adversa, no caso aqui, ao perceber a petição juntada pelo réu, já cuidou de responder, já manifestou-se sobre isso nessa data. E o sistema registra então a chegada dessa petição. No dia designado para a audiência, quando o ato acontece, o servidor responsável pela movimentação desse ato, ou o juiz leigo, no caso de um juizado, ou o próprio magistrado que realizar essa ação, vai também fazer um movimento interno de lançamento dessa audiência e movimentar essa audiência e inserir esse termo que também vai ser exibido nesse campo com todos os detalhes do que ocorreu na audiência. E aqui é registrado o movimento dessa audiência. Como no caso do processo que estamos vendo foi feito por um juiz leigo, após a audiência realizada com sua movimentação, o processo foi movimentado em conclusão para esse juiz leigo. Você pode ver isso. Isso é o registro de uma prática de um ato interno que sinaliza para o advogado que nessa data, 1 de junho, esse processo foi feito em conclusão para o juiz leigo apresentar o projeto de sentença. Seguindo o curso normal do processo, o que se espera, o que o advogado vai ficar aguardando é justamente a apresentação do projeto de sentença que foi de fato aqui apresentado. E isso, quando é feito, o sistema faz o lançamento, registra a data, o teor do projeto de sentença é lançado nesse campo e submetido ao magistrado que irá homologar. Feito isso, e homologado pelo magistrado, no caso do juizado especial, o sistema registra essa homologação nesse campo e o processo segue para o cartório, que por sua vez vai expedir as intimações da sentença. Então aqui você vê o registro dessas intimações. Certidão de publicação da sentença, o expediente eletrônico para os advogados, dando conhecimento que foi prolatada a sentença, e inicia a contagem de prazo para a apresentação de recurso. E no caso que estamos analisando, houve a interposição de um recurso. Em 27 de julho foi apresentado um recurso inominado, junto com os documentos que acompanham esse recurso, e a partir desse momento o processo está pronto para seguir, para ser analisado pelo magistrado, evidentemente, e subir para a turma recursal, nesse caso do processo dos juizados.
Então aqui você percebe o que acontece no processo judicial, desde a propositura da ação até a sentença, cada registro, cada peça que entra e cada movimento é lançado nesse campo, é lançado nessa coluna em ordem cronológica e facilitando assim a análise tanto pela parte quanto pelos advogados que tiverem acesso ao processo, e qualquer usuário externo com um certificado digital poderá fazer esse acesso, como eu estou mostrando agora, e vendo o andamento total desse processo. Agora que já apresentamos, exibimos como é que ficam os documentos e os movimentos do processo, você pode observar que no canto superior direito existem ícones, e cada ícone desse produz uma ação a ser clicada. O primeiro ícone, o ícone de uma impressora, imprime a lista de documentos, ou seja, vai gerar todos os documentos em uma forma de impressão e todos os documentos que nós acabamos de mostrar, desde a petição inicial de distribuição da ação até o último ato praticado. Então isso fica também de forma organizada, a demonstração de cada ato praticado, quem fez, quem praticou o ato, a data que foi efetuado o ato e, dependendo do documento que foi apresentado, até a demonstração do tamanho desse documento, a descrição. Então isso é uma forma informativa para o advogado, ou para a parte, se quiser. Esse outro ícone, ele tem a função de baixar todos os atos desse processo em formato PDF. Portanto, é o download do processo integral. E quando você quando você clica nesse ícone, ele permite que você escolha especificamente os documentos que você quer baixar, escolha identificadores, se você preferir apenas identificadores, e identificadores são esses números aqui, ó, que identificam os documentos ou os movimentos do processo. Então, o identificador é esse documento. Você pode escolher esses identificadores e gerar o processo a partir de identificadores, como pode também a partir de um período. Você pode solicitar um período nessa ordem cronológica entre a distribuição e o último ato praticado. Você pode escolher esse período e ele vai gerar o processo a partir de um período escolhido, e pode escolher também a forma como o processo vai se apresentar, seja decrescente ou crescente. Entenda-se que decrescente ou crescente é a forma como esses movimentos irão aparecer. Se primeiro a partir do dia atual que você está imprimindo, gerando o processo, ou na ordem invertida a partir do momento da distribuição da ação. É essa forma que o PDF será gerado. E por fim, vamos conhecer esse menu, esse ícone de menu, que também, ao ser clicado, ele entrega para o usuário links que permitem a visualização de tarefas e situações do processo que você pode observar. Sem muitos detalhes, porque isso será objeto de vídeo, esse ícone autos permitirá que os autos do processo sejam exibidos como estão aqui de fato. Ou seja, se você estiver em qualquer outra área do processo e clicar em autos, ele retornará para esse momento, para esse ponto que a gente está observando agora. Esse outro link permite que o advogado junte documento ao processo. Então, se acionado esse link, ele abrirá uma tela permitindo que você faça a juntada de documentos que vão constar do processo e serem registrados nesse outro campo que nós acabamos de mostrar. Justamente nessa tela, onde você vai fazer a inclusão dos documentos. Não vamos mostrar isso porque não é objeto desse vídeo. Clicando nesse ícone, nesse link, você será direcionado ao registro de audiência que houver marcado no processo. Nós vimos que houve uma audiência nesse processo que
estava marcada para 1 de junho de 2020. Então, quando você clica naquele ícone, ele vai te mostrar exatamente isso. Se houver uma audiência ainda a se realizar, ele será demonstrado clicando nesse link. Da mesma forma, ao escolher o ícone expedientes, os autos serão apresentados, essa informação será apresentada nessa tela de todos os expedientes que foram gerados para a parte ou para o advogado. Desde a distribuição da ação, será exibida nessa tela e apresentando os registros das comunicações processuais. O detalhamento disso será feito em vídeos futuros. Da mesma forma, e aí para ser mais breve, o sistema vai registrar, clicando nesse link, ele vai apresentar as características do processo, aquilo que você já viu quando da distribuição. Se o processo tem pedido de tutela, se ele tem prioridades, entre outras. É uma demonstração que é feita numa tela ao ser clicado nesse ponto. Então, se ele tem segredo de justiça, se ele tem pedido de tutela, se ele tem algum processo por dependência, prioridade processual, entre outras informações. Mesma coisa em relação à perícia. Clicando, o sistema vai informar o advogado se nesses autos há alguma perícia, e aí ele dá a informação completa da data, quem vai ser periciado, se tem algum valor envolvido, qual é o perito que foi designado para isso, e a situação do processo, tudo isso é registrado nesse ponto. Mesma forma, clicando nesse link, ele vai mostrar se houve movimento de redistribuição desse processo. Se, por exemplo, os autos foram distribuídos inicialmente para uma vara e posteriormente ela está na vara X ou Y, ele dá todo o histórico de redistribuições clicando nesse link. Associados é aquilo que no processo físico chamamos de processo apenso, e no processo eletrônico ele entra com o nome de associados e registra nessa aba todos os processos que estão vinculados, apensados ou ligados ou dependentes dessa ação que se está analisando. Então, havendo algum registro, é nesse campo que será exibido. Acesso de terceiros é uma forma de registrar as pessoas que visualizaram esse processo. Então, sempre que alguém que não é para a parte ou procuradora do processo acessa o processo público, o PJE registra esse acesso, mostrando quem foi o terceiro que fez o acesso, a data e a hora do acesso fica registrado aqui. Por fim, clicando no ícone documentos, ele vai exibir todos os documentos que existem na ação detalhadamente, com a data que foi incluído, quem incluiu, a forma como foi registrado, e o documento fica acessível a partir desse ícone. Essa é a forma, então, de você visualizar um processo dentro do PJE, seja a parte, seja o advogado. Em relação aos documentos que ficam demonstrados aqui nesse campo, ainda há uns 3 ícones que são importantes você conhecer, que será objeto de vídeos mais detalhados, mas en passant eu posso lhe mostrar esse ícone que significa adicionar a favoritos. Ele tem uma funcionalidade muito interessante, que ao clicar você separa esse documento, favoritando dentre os outros para uma consulta. Você pode fazer isso em quantos documentos você queira, pelas mais diversas razões que a gente vai explicar em alguns outros vídeos. E quando você separa esses documentos e favorita cada um deles, permite que você isole dos demais documentos para uma análise posterior, ou até mesmo para imprimir esses documentos separadamente. E para isso basta clicar nesse ponto que esses documentos serão exibidos. Isso também será objeto de outros vídeos que vamos fazer com mais detalhes. Esse ícone registra da informação do comprovante de juntada do documento, que você pode inclusive usar para demonstrar a efetividade da juntada desse documento, que é uma espécie de certidão do próprio sistema PJE. Tanto quanto esse ícone serve para você baixar apenas esse documento. Ao clicar nesse ícone, você fará o download apenas desse documento, diferentemente desse que faz o download de todo o processo. E por fim, esse cadeado fechado ou aberto registra a assinatura eletrônica do documento. Se ele estiver fechado, implica dizer
que o documento que foi juntado foi devidamente assinado pelo advogado. Se ele estiver aberto, esse documento não será visualizado. Nesse campo aqui você não verá esse documento. Aqui é um registro, são ícones de navegação entre os documentos, então ao ser clicado você vai avançar ou retroceder documento por documento. E os demais ícones se referem ao documento que você está visualizando, e aqui não tem nada a acrescentar, a não ser esse ícone que permite que você gire o documento. Às vezes os documentos são juntados numa posição que não facilita a visualização, e ele permite que você gire o documento. Amplie ou reduza, e aqui é a contagem de documentos e ainda a exibição dos documentos em miniaturas, que também serão demonstrados em um momento oportuno. Então isso é o painel do processo, a forma de visualização integral dos autos virtuais. Muito bem, chegamos ao fim da nossa jornada e eu espero que você tenha aproveitado o máximo de conteúdo, o máximo de informações que a gente passou nesses 3 vídeos. E nós vamos avançar nos próximos vídeos em detalhes em cada tarefa, em cada ícone, em cada menu, mostrando com detalhes a funcionalidade de cada um para que você possa extrair o melhor do PJE no perfil do usuário externo. Se você chegou agora, eu recomendo assistir os 2 primeiros vídeos, que é muito importante para a compreensão do painel do usuário. E para você que ficou até agora, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e principalmente para receber e acompanhar os novos vídeos que teremos ainda dentro do perfil do usuário externo. Aproveita também, vai lá no Instagram, começa a seguir nossa página @PJE+, curte, compartilhe e divulga esse trabalho para que mais pessoas como você possam tomar conhecimento dos conteúdos do PJE versão 2.1. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.